Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. O capítulo que a gente vai apresentar fala sobre o trabalho do psicólogo no sistema prisional de São Paulo, ou de como a mínima prática pode não se transformar em prática mínima. A autora desse capítulo, ela trabalhou por muitos anos no sistema carcerário de São Paulo, então ela traz uma fala bem rica e de muito conhecimento. Para iniciar, a gente vai apresentar um vídeo de 2 minutos para entender um pouco do sistema carcerário brasileiro. Dando errado. A situação dos presídios brasileiros é singular. Na média mundial, a cada 100 mil pessoas, 144 estão presas. Por aqui, os resultados beiram o dobro disso. Aliás, o número de encarcerados no Brasil mais que triplicou em 14 anos. A maior parte dos crimes está relacionada ao tráfico de drogas, mesmo que as circunstâncias em que ocorram sejam questionáveis. Em 74% das prisões por tráfico em São Paulo, os policiais que prenderam foram as únicas testemunhas de acusação. Hoje, onde estão essas mais de 600 mil pessoas encarceradas, só cabem 371 mil. Ou seja, para cada cela feita para receber 8 pessoas, vivem 13. Mas esse número poderia ser bem menor. 40% dos presos brasileiros nem foram condenados ainda, até porque não há quem os defenda. Não existem defensores públicos suficientes. Quem não tem dinheiro para pagar um advogado acaba mofando. No Brasil, temos apenas 1/3 dos defensores públicos necessários para suprir a demanda. Mesmo quem é preso em flagrante acaba esperando até 136 dias para uma primeira audiência, o que é preocupante, já que quase 40% deles não são condenados no fim do processo. E apesar do que muita gente diz, bandido bom não é bandido morto, até porque isso é crime. A pena de morte não existe no Brasil, e cuidar do bem-estar do preso é responsabilidade do governo. Isso é lei. Lei que, na verdade, não está sendo cumprida. A segurança de um detento é quase nula, tanto que se os presídios brasileiros formassem um país, seria a terceira nação com mais homicídios proporcionais no mundo. E o problema não é só a morte, a saúde é péssima. Mesmo com a baixa qualidade do sistema prisional, isso tudo sai caro. O custo de um preso é em média R$ 1.600 por mês, e esse custo não tem data para acabar. Por causa de todos esses problemas que a gente já falou, a cadeia brasileira não faz o papel que lhe é proposto, que é reabilitar o detento para conviver em sociedade. 70% deles voltam a cometer crimes e são presos de novo. No fim das contas, todo mundo sofre, mas principalmente eles. Bom, agora a gente já tem uma outra visão, né, sobre o que são as prisões, e a gente entende que elas não têm apenas uma história, elas cumpriram e ainda cumprem uma função social. A gente entende como um dispositivo de poder ou como práticas de aprisionamento, e é muito perceptível que mesmo antes a prática continua a mesma e esse sistema se dirige a populações pobres. Segundo Foucault, teria sido absolutamente necessário o surgimento do povo como um sujeito moral e a separação deste grupo, daquele formado pelos delinquentes, os quais eram vistos como perigosos não apenas para os ricos, mas também para os pobres, mostrando-os recarregados de todos os vícios e responsáveis pelos maiores perigos. A partir do momento que alguém entrava na prisão, se acionava um mecanismo que o tornava infame, e quando saía não podia fazer nada senão voltar a ser delinquente. Os registros históricos mais remotos da necessidade de compreensão da criminalidade e do comportamento criminoso datam do século XVIII na Europa, e certamente acompanharam o surgimento dos tratamentos entendidos como adequados e também das prisões modernas. A autora percebe que mesmo antes do registro oficial de nascimento da ciência psicológica, no final do século XIX, já se movia lentamente um projeto de encarceramento de pessoas que, iniciado 2 séculos antes, adentrou o século XX com incrível sucesso e fundamentação científica, e mesmo exaustivamente criticado, marcou o pensamento e o fazer criminológico penitenciário, também no Brasil.
Dando continuidade, então, as primeiras avaliações criminológicas em São Paulo datam na década de 30, século XX, pelo Instituto de Biotipologia Criminal, através de meios científicos e europeus. Já no final da década 80 é que foram criadas duas equipes de perícias criminais. Houve grandes mudanças através da Lei de Execução Penal, né, conhecida como a LP. Indicava Centro de Observação Criminológica e deveria ser realizada pelas Comissões Técnicas de Classificação, CTC. Então, agora eu vou falar um pouquinho desse dispositivo, né, que é a LIP. Naquela época, ela era considerada uma das mais avançadas em termos de execução penal, né? Talvez seja considerada até nos dias de hoje, sendo que a maior preocupação era uma individualização da pena, né? De modo similar à SAR, em 2010, entendemos que o exame criminológico, tal como definido LEP, é uma perícia tendo em vista que era realizada por profissionais, detentores, capacitados e informantes de juiz da vara de execução criminais. O exame criminológico, ele deixou de ser realizado de forma inicial em virtude de algumas mudanças, né? E a primeira delas foi em janeiro de 2002, quando a assinatura do decreto, né, 46483 de 2002, que extinguiu o Centro de Observação Criminológica e criou o Núcleo de Observação Criminológica, né, NOC. Foi a segunda mudança em dezembro de 2003, quando a alteração da Lei Penal, né, 7210, ou pela Lei 10792, e atualmente o NOC, ele pertence à estrutura do Hospital de Custódia, no tratamento psiquiátrico, André Teixeira de Lima. É sempre bom também a gente enfatizar que, diante desses casos, o código de ética dos psicólogos se mantém o mesmo. Independente desse acompanhamento ter um fundo psicoterápico ou não, não é função do psicólogo realizar algum tipo de perícia ou interferir de alguma maneira na pena desse paciente. De maneira geral, os atendimentos dos psicólogos nesses casos são situações emergenciais. Então, caso dos detentos apresentarem depressão, crises de medo, crises de ansiedade, pouco se tem casos para um acompanhamento psicoterápico ou de aconselhamento. É muito importante também a gente trazer o fato de que esses encarcerados, quando têm um resultado desfavorável em seus pedidos ou alguma frustração, sempre acabam depositando essa culpa nos técnicos que estão realizando esse atendimento. O conceito de reintegração social nos presídios brasileiros, na grande maioria das vezes, acaba ficando só no papel. Não existem projetos educacionais, não existem projetos profissionalizantes, muito menos projetos que ajudem a criar e manter os laços sociais das pessoas para fora do presídio, o que acaba reforçando esse sistema de carceramento em massa. O profissional de psicologia, quando adentra o espaço prisional, ele se depara com um sistema que é regido por regras jurídicas, institucionais, que são alheias à profissão de psicólogo, né? Isso acaba gerando um certo conflito, pois, por um lado, o psicólogo entende o que seria melhor, entende o que deveria ser feito para melhorar as condições, mas é impedido de fazer devido à forma que o sistema está estruturado. A atuação do profissional de psicologia no sistema prisional é passível de mudança e essa mudança é muito necessária. Ela precisa sair desse local de subserviência ao sistema jurídico, ao sistema prisional, da forma que ele funciona, e precisa de uma mudança de paradigma.
Infelizmente, essa mudança ela não depende somente do psicólogo, ela depende muito de uma modificação na forma que as instituições são organizadas. Com isso acaba surgindo esse questionamento, né? Seria possível um psicólogo atender 572,5 pessoas presas em somente um ano? No ranking dos países do mundo que mais encarceram pessoas, em primeiro lugar está os Estados Unidos, em segundo lugar a China, em terceiro lugar a Rússia e em quarto lugar o Brasil. De 1990 a 2014, houve um aumento de 575% na população prisional. E o estado de São Paulo é aquele que mais aprisiona no Brasil. Esse é um ranking que o Brasil não tem de forma alguma como se orgulhar. Então, pessoal, a psicóloga, autora do nosso capítulo, tem um currículo vasto no sistema prisional de São Paulo. Inicialmente, ela começou a carreira na Casa de Detenção de São Paulo, na equipe de perícias criminológicas daquela unidade, como psicóloga do Centro de Observação Criminológica, técnica do Departamento de Saúde do Sistema Prisional, psicóloga da Penitenciária do Estado, atuou como diretora do Centro de Referências Técnicas da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania e, por último, foi psicóloga da Penitenciária Feminina de Santana, sendo uma ótima leitura para quem quer entender melhor o sistema prisional, inicialmente de São Paulo, mas sendo um espelho aí para o Brasil todo. A SAP é a Secretaria de Administração Penitenciária. Ela controla 163 unidades, organizadas em 5 coordenadorias regionais para a detenção de provisória de diferentes tipos de cumprimento de pena, sendo 148 prisões masculinas e 21 prisões femininas, além de 3 unidades prisionais de caráter hospitalar e uma coordenadoria de saúde e uma coordenadoria de reintegração social. Coletamos esse dado aqui no texto. No estado de São Paulo, segundo os dados do censo do DEPEN, em 2014 estavam presas 219.539 pessoas distribuídas em 140 unidades masculinas, 18 femininas e além de 3 mistas e uma sem formação. Segundo Cunha e Ocampo, o psicólogo pode escolher ou não fazer apenas avaliações psicológicas em algum âmbito do sistema prisional. A autora, em vários momentos, cita exame criminológico, avaliação psicológica, perícia. Ela entende que a avaliação psicológica é muito importante, ela não é contra isso, porém, ela alega que a avaliação psicológica depende de uma boa coleta de dados, é um processo técnico-científico que depende de muita cautela, de um bom profissional, para adquirir uma proximidade com o detento. Ela alega que anteriormente esses exames, essas avaliações eram feitas mais com técnicos e era voltada mais para a perícia de progressão de pena. Isso enfatizava a progressão da pena dos detentos. Porém, no final, ela alega que o psicólogo precisaria, em média, 15 horas de avaliação psicológica. E o psicólogo teria, em média, 50 minutos para realizar isso. Isso ela põe bastante a se pensar sobre o sistema, que nós, futuros psicólogos, teremos que pensar nisso também, que no fim, a gente é imposto uma coisa que precisa de uma mudança de paradigma muito forte, né? O paradigma do sistema carcerário força o psicólogo a fazer essas avaliações psicológicas muito rápidas. Isso pode afetar indiretamente na decisão da pena, né? Diante a tensão que é estudar, adentrar nesse tema, que principalmente no sistema carcerário de São Paulo, que é o que mais aprisiona no Brasil, a gente decidiu coletar algumas manchetes aqui, que são notícias boas, que tem pessoas ainda que lutam para reinserção social, que seria o certo, e não punir, né? Seria a reinserção social do indivíduo e não punir ele
para piorar a situação, a gente separou essas 4 manchetes que são muito legais. E como todo mundo gosta de série, a gente separou essa série que retrata a vida de um detento. E é uma série muito boa que a gente estava discutindo. E a gente indica bastante os colegas para ver essa série. Para encerrar, eu e os colegas escolhemos um clipe dessa música aqui, que é uma crítica social muito forte, do Racionais, o Diário de um Detento, onde retrata bem a realidade do carcerado. Foi lançado na década de 90, onde estava começando ali o núcleo, né? O NOC. E é uma letra muito boa, tem cenas reais muito fortes. E quero agradecer a presença de todos, a atenção de todos. Muito obrigado.